Salve, amigos e amigas do Última Divisão. Aqui estamos nós, no meio da quarentena, em 2020, ano em que o Maracanã completa 70 anos de história e que também completa 70 anos o Maracanazo, a final da Copa do Mundo de 50, de tão triste lembrança para nós brasileiros, mas que sem dúvida é um dos grandes jogos da história do Maracanã e da história do futebol. E nesse clima de efeméride, de recordações sobre o Maracanã, sobre a Copa de 50, a gente resolveu resgatar aqui no YouTube o conteúdo de um post no nosso site. Para quem não conhece, o ultimadivisão.com.br é o nosso site. A gente surgiu como um site em 2008. Até hoje o site é bastante ativo. Se você entrar lá, vai ver textos dos nossos colaboradores. Recomendo quem não conhece visitar o nosso site. E em 2015 eu escrevi um texto lá chamado Quatro Coisas que Você Não Sabia sobre a Copa do Mundo de 50. Não sei se eu fui pretensioso, mas a não ser que você seja um pesquisador interessado pela Copa do Mundo de 50, talvez você não saiba dessas quatro abordagens que eu vou tratar aqui, né? Quatro histórias ou um tipo de abordagem para olhar sobre o torneio que não se comenta muito. É como se fossem memórias secretas desse primeiro Mundial do Brasil. Bom, não vou enrolar, vamos direto para as histórias então, depois da vinheta. Não joga o Brasil, estádio vazio. A primeira curiosidade que a gente vai comentar aqui tem tudo a ver com o Maracanã. O Maracanã que foi um projeto super ambicioso do Brasil e da organização da Copa do Mundo de 50, de construir o maior estádio do mundo para receber o torneio. Ele foi construído no terreno onde antigamente era localizado o Derby Club, onde aconteciam corridas de cavalo, e por isso no começo, durante as obras, o Maracanã era conhecido como Gigante do Derby, depois que foi chamado de Gigante do Maracanã e finalmente de Maracanã, e esse estádio gigantesco deu uma maquiada na média de público daquela Copa. A média de público da Copa de 50 foi de 47.511 torcedores por jogo. Para efeito de comparação, na segunda Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014, a média de público foi de 53.591 torcedores por jogo, então médias até que próximas. E a gente lembra que em 2014 os estádios estavam sempre cheios, era muito difícil conseguir ingresso, tinha muita concorrência para conseguir ingresso. Então a gente pega essa média de público e até pensa que os estádios estavam sempre cheios em 50. Foi inclusive a maior média de público de uma Copa do Mundo até então. Mas esse número é um pouco mentiroso, porque o gigantismo do Maracanã e a possibilidade da seleção brasileira jogar para mais de 100 mil pessoas quando atuava no Maracanã, isso tudo impactou muito esses números. O Brasil jogou 6 partidas naquela Copa, 5 no Maracanã e uma no Pacaembu, e teve uma média de público de quase 122 mil pessoas por jogo. Mas, se tirarmos os 6 jogos do Brasil e considerarmos apenas as outras 16 partidas da Copa, a média de público cai para cerca de 19 mil pessoas por partida. O maior público em jogo que não teve o Brasil foi no Pacaembu. 44.802 pessoas estavam presentes no Espanha 2, Uruguai 2, que abriu o quadrangular final. Mas o menor público também é bem desolador. Suíça 2, México 1 na primeira fase, no Estádio dos Eucaliptos em Porto Alegre, teve pouco mais de 3.500 torcedores presentes. Seleções desistentes. Lembra daquele slogan da Copa de 2014? A Copa das Copas? Muita gente do governo brasileiro, do comitê organizador, gostava de se referir assim à Copa do Mundo de 2014, pois esse slogan cairia muito bem na Copa de 1950. Havia uma grande expectativa por aquela Copa, a Copa tinha muitos atrativos. Basta dizer que eram já 12 anos sem uma Copa do Mundo. E aqui abro um parênteses para fazer um merchan. Quem não assistiu ainda, a gente recentemente fez um vídeo falando sobre a década de 40, quando as Copas de 42 e 46 não puderam ser realizadas por causa da Segunda Guerra Mundial. E a gente imagina como poderia ter sido uma Copa naquele período. Então fica aí a sugestão, quem não viu, assistir esse nosso vídeo. E era isso, o mundo vinha de 12 anos sem uma Copa, e muitos países ainda sob escombros, né, se recuperando do trauma da guerra. Não era tanto o caso do Brasil, mas seria um dos primeiros grandes eventos mundiais no pós-guerra
E não só isso, o Brasil construiu o maior estádio do mundo para receber o torneio. A gente teria pela primeira vez a presença da Inglaterra, que era considerada a seleção mais forte do mundo até então, e a gente explica melhor isso também no nosso vídeo sobre as Copas que não aconteceram na década de 40, por que que os ingleses tinham tanta moral nessa época e nunca tinham disputado uma Copa do Mundo. Então havia muita expectativa e é de se imaginar que todos os países quisessem participar daquela Copa. Só que na prática a gente teve muita desistência, muito país que não participou do Mundial por vontade própria. As razões foram diversas. A gente começa falando de uma seleção que quase desistiu. A Itália tinha vaga garantida na Copa do Mundo de 50, sem precisar disputar eliminatórias, porque ainda era a atual detentora do título da Copa do Mundo. Tinha vencido o torneio lá em 38, mas não teve Copa do Mundo depois, então a Itália foi convidada para jogar sem disputar eliminatórias. Mas os italianos ameaçaram não viajar para a América do Sul, primeiro por causa da crise financeira que o país vivia no pós-guerra, mas também porque um ano antes, em 49, aconteceu a tragédia de Superga, que matou jogadores do grande time do Torino, que era o time dominante do futebol italiano na época, base da seleção. Sem os jogadores do time do Torino, a Itália teve que montar um time totalmente adaptado, com jogadores jovens, jogadores que não tinham entrosamento entre si. O país, no final, acabou viajando para o Brasil e disputando a Copa, mas fez uma campanha ruim e caiu na primeira fase. E é curioso que a Itália não tenha sido impedida de disputar competições esportivas naquela época. Afinal, o país, ao lado do Japão e da Alemanha, fazia parte das potências do eixo, bloco que saiu derrotado da Segunda Guerra Mundial e que depois foi punido pelos crimes de guerra. Japão e Alemanha foram proibidos de disputar eventos esportivos por um período. Mas com a Itália nada aconteceu e os italianos puderam, então, foram convidados e depois de relutar um pouco, jogaram a Copa do Mundo de 50. Agora sim, indo para as seleções existentes, na Europa nada menos que 7 países desistiram da Copa do Mundo de 50 em algum momento, seja durante as eliminatórias ou depois que já tinham a vaga nas mãos. Esses países são Áustria, Bélgica, Escócia, França, Portugal, Suíça e Turquia. A maioria desistiu por falta de dinheiro. Com tantas recusas, algumas em cima da hora, não foi possível preencher todas as vagas destinadas à Europa, fator que fez o número de participantes da Copa do Mundo de 50 cair de 16 para 13. E na Ásia e na América do Sul estavam previstas eliminatórias que sequer aconteceram, não precisaram acontecer, porque tantas seleções desistiram antes que bastou classificar automaticamente as seleções que não desistiram direto para a Copa. E mesmo assim teve caso de seleção que ganhou vaga automática para a Copa e foi desistir às vésperas do torneio. Isso aconteceu na Ásia. Na Ásia, a eliminatória seria só um quadrangular, que teria as seleções da Índia, da Birmânia, né, antiga Birmânia, hoje o país se chama Myanmar, das Filipinas e da Indonésia. E só que aí, antes dos jogos acontecerem, Birmânia, Filipinas e Indonésia desistiram de jogar as eliminatórias e com isso a Índia conseguiu vaga automática para a Copa e por sinal seria a primeira Copa do Mundo da história da Índia e até hoje o país não teve oportunidade de jogar uma Copa. Só que a Índia acabou desistindo às vésperas do torneio. Já estava lá com o nome na tabela, já estavam considerando que a Índia ia jogar a Copa do Mundo e o país desistiu. E rola uma lenda por trás dessa história porque a Índia jogou as Olimpíadas de 48, o futebol nas Olimpíadas de 48, e teve uma célebre partida que jogadores indianos entraram em campo sem chuteira, disputaram uma partida só com bandagens para proteger os pés, mas sem chuteira, jogaram descalços. E eu até comento essa história no nosso vídeo sobre a década de 40. E muito se fala que a Índia desistiu de jogar a Copa de 50 porque a FIFA não permitiria que eles atuassem descalços numa Copa do Mundo. Olha, até existia preconceito na época com esse fato dos indianos jogarem descalços, isso é fato. Mas, na verdade, o que tem de concreto é que a desistência dos indianos... Tem até declaração de alguns jogadores da Índia naquela época que falam porque não queriam deixar a gente jogar sem chuteira. Isso existe. Mas o que tem de concreto é que a Índia desistiu por questões financeiras. Era muito caro viajar naquela época da Ásia para a América do Sul, não tinha essa oferta toda de transporte e a Índia desistiu, como outras seleções. A maioria das desistências das seleções que não foram para a Copa foi por questões financeiras, porque era muito caro ir até o Brasil jogar a Copa do Mundo. Na América do Sul, a mesma coisa. Estavam previstas eliminatórias que acabaram não acontecendo. O Brasil já estava classificado automaticamente para a Copa como país sede.
A Colômbia não poderia disputar o torneio, estava rachada com a FIFA, tinha uma liga pirata sendo disputada na Colômbia naquela época, e a Venezuela era um país irrelevante para o futebol, não disputaria as eliminatórias naquela oportunidade. Mas a gente tinha 7 países na América do Sul, dividido em 2 grupos, um com 4 seleções, outro com 3, brigando por 4 vagas na Copa do Mundo. Em um dos grupos a gente teria Uruguai, Paraguai, Equador e Peru, mas Equador e Peru acabaram desistindo antes que os jogos fossem realizados e com isso Uruguai e Paraguai se classificaram para a Copa sem disputar nenhuma partida sequer. Na outra chave, com 3 times, a gente teria Bolívia, Chile e Argentina, mas aí a Argentina que desistiu e Bolívia e Chile foram para a Copa sem jogar nenhuma partida. No caso dessa desistência argentina, que foi a grande seleção da década de 40, tem 2 explicações principais. Uma delas é o descontentamento dos argentinos pelo Brasil ter sido escolhido como sede da Copa do Mundo, já que a Argentina também tinha candidatura, queria ter realizado o torneio. Outra era pelo fato da seleção argentina ter sido enfraquecida, como alguns dos seus maiores destaques, como Di Stéfano e Pedernera, atuavam na Liga Pirata colombiana, por isso não poderiam disputar os torneios oficiais da FIFA, torneios da Conmebol. Então a Argentina, meio que em protesto por se permitir que seus jogadores fossem para aquela liga pirata, ninguém fazer nada para impedir, e também por ter uma seleção enfraquecida, resolveu desistir do torneio jogado no Brasil. Quem assistiu ao nosso vídeo sobre as Copas que não aconteceram na década de 40, pode reparar que muitas das histórias daquele vídeo se relacionam com as histórias desse aqui, e é importante fazer esse adendo. Naquele vídeo faltou a gente falar entre as razões que levaram a Argentina a desistir de jogar a Copa do Mundo de 50, foi muito importante essa questão da Liga Pirata Colombiana, que enfraqueceu a Argentina, tiraria craques da Argentina, e a Federação Argentina estava indignada com isso, então é importante fazer esse adendo, e um dia a gente fala aqui também melhor da história dessa Liga Pirata Colombiana, que é bem interessante, mas vamos seguir na Copa de 50 para a próxima curiosidade. O Pacaembuzaço. É bem conhecido o clima de oba-oba que tomou conta do Brasil às vésperas do jogo decisivo da Copa de 50 contra o Uruguai. O Brasil vinha de 2 goleadas, o Uruguai vinha de 2 jogos difíceis, então teve uma grande empolgação da torcida, da imprensa brasileira, saiu em jornal que o Brasil já era campeão do mundo e a gente sabe como isso terminou. Pois bem, se tivesse um pouquinho de memória, se os brasileiros tivessem um pouquinho de memória, não precisava nem voltar muito tempo atrás, voltasse só para a primeira fase daquela Copa do Mundo mesmo, o Brasil poderia ter sido mais pé no chão na reta final da Copa, talvez até evitasse o maracanazo. Porque 18 dias antes de perder para o Uruguai, o Brasil empatou com a Suíça na segunda rodada da primeira fase da Copa e foi uma grande zebra na hora lá, causou um grande impacto. 42 mil pessoas assistiram essa partida no Pacaembu, vaiaram a seleção. Não foi uma reação igual a do Maracanã no final da Copa, que teve o silêncio sepulcral, que é muito famoso. Esse jogo no Pacaembu foi marcado por vaias, mas já mostrava que a seleção brasileira não era imbatível. Empatou com a Suíça, um time bem frágil. A Suíça era treinada pelo Franco Andreoli, um treinador que só tinha 35 anos na época. Os 11 titulares que jogaram contra o Brasil atuavam na própria Suíça. Não era aquela Suíça do ferrolho, que na época a Suíça criou esse esquema tático aí que era conhecido por sofrer poucos gols, mas não era. A Suíça tinha perdido por 3-0 da Iugoslávia na primeira rodada. Então era um jogo que, se o Brasil encaixasse bem, o Brasil poderia ganhar da Suíça com tranquilidade. Mas não. Começou que o Brasil não levou o jogo muito a sério. O Flávio Costa, treinador, quis fazer uma média com a torcida paulista, ia ser o único jogo que a seleção ia fazer no Pacaembu, e por isso ele trocou a linha média da seleção, que era formada por Danilo, Eli e Bigode, jogadores de times cariocas, do Vasco e do Flamengo, e colocou a linha média Rui, Noronha e Bauer do São Paulo, que era uma linha média muito boa, mas não era a linha média que a seleção brasileira vinha utilizando. E, enfim, com isso a seleção não levou muito a sério esse jogo e acabou sendo surpreendida pela Suíça. O carrasco do Brasil naquele dia foi o atacante suíço Jacques Faton, que tinha 24 anos, era atleta do Servette. Ele que fez os 2 gols na seleção brasileira. O Brasil saiu na frente, aos 2 minutos de jogo abriu o placar, com gol do Alfredo, do Vasco. Aí aos 17 do primeiro tempo o Faton empatou para a Suíça. O Brasil voltou a ficar na frente ainda no primeiro tempo, aos 31 o Baltazar do Corinthians fez um gol. E aí o Brasil seguiu vencendo a partida até que aos 43 minutos do segundo tempo o Faton fez o gol de empate da Suíça, deixou o Pacaembu maluco. E vale dizer ainda sobre o Faton que um fã dele é o Joseph Blatter.
ex-presidente da FIFA, suíço, quando o Faton morreu em 2011, o Blatter lembrou dessa partida da Suíça em São Paulo contra o Brasil, lembrou do Faton como um grande ídolo do futebol suíço durante a juventude do Joseph Blatter. E pois é, né, se o Brasil tivesse dado mais atenção a essa partida, prestasse atenção no que aconteceu, que a gente teve esse carrasco, o Faton, o Brasil daria para ver que não dava para menosprezar nenhum adversário e talvez tivesse tido melhor sorte na final contra o Uruguai. Se tivesse lembrado do carrasco Faton, não teria tido carrascos uruguaios na partida decisiva da Copa. O carrasco Oscar Míguez. Quando se comenta no Brasil sobre a seleção uruguaia campeã da Copa do Mundo de 50, basicamente 3 jogadores são lembrados. O Obdúlio Varela, que era o grande craque do time, o Schiaffino, que fez o primeiro gol uruguaio na partida decisiva contra o Brasil, e o Didia, que fez o gol da virada uruguaia, aquele lance que dizem que o Barbosa falhou. Esses 3 jogadores são muito lembrados. Mas um outro praticamente não se fala e sem ele não seria possível haver maracanazo. Estou falando do Oscar Míguez, atacante do Peñarol na época, que em 50 se transferiu para o Sporting Cristal do Peru e que jogou também a Copa de 54 pela seleção uruguaia. O Míguez brilhou em uma partida que é sempre esquecida quando se conta a história da Copa do Mundo de 50 no Brasil, mas que sem essa partida não seria possível haver maracanazo. Bom, vamos explicar. A Copa do Mundo de 50 foi a única edição que não teve uma final em playoff. Teve um quadrangular final para decidir o campeão. Até se aqui em algum momento eu acabo falando que Uruguai e Brasil foi a final da Copa, é maneira de dizer, mas não é o correto. Foi um quadrangular final e, por coincidência, as duas seleções que tinham chance de título se enfrentaram na última rodada. Mas isso poderia não acontecer. Naquele quadrangular final, na primeira rodada, o Brasil ganhou de 7-1 da Suécia e Uruguai e Espanha empataram por 2-2. Os jogos eram sempre no mesmo horário. Aí na segunda rodada, enquanto o Brasil goleava a Espanha por 6-1 no Maracanã, um jogo que é famoso porque a torcida brasileira cantou a marchinha Torada de Madrid, ao mesmo tempo jogavam Uruguai e Suécia no Pacaembu. E a Suécia virou ganhando no primeiro tempo, estava ganhando por 2-1. Se a Suécia ganhasse esse jogo, a situação seria a seguinte: vale lembrar que se duas seleções terminassem empatadas em número de pontos, haveria um jogo extra. Então a situação seria a seguinte: a gente teria Brasil contra o Uruguai na última rodada, com o Uruguai sem chances de ser campeão, e Espanha e Suécia. E aí, se a Suécia ganhasse da Espanha e o Brasil perdesse do Uruguai, aí a gente teria uma partida extra para decidir a Copa do Mundo entre Brasil e Suécia. Isso se a Suécia ganhasse o jogo. Aí, aos 33 minutos do segundo tempo, o Oscar Míguez empatou para o Uruguai. E aí a situação era a seguinte: o Brasil enfrentaria o Uruguai na última rodada, só Brasil e Uruguai teriam chance de ser campeões do mundo, mas se o Uruguai ganhasse do Brasil como ganhou, o Brasil ainda não teria perdido a Copa. Seria disputada uma partida extra para decidir. E aí o Brasil teria que perder 2 vezes para o Uruguai para então perder a Copa do Mundo em casa. Só que aí, a 5 minutos do fim, né, a 40 minutos do segundo tempo, o Míguez fez mais um gol e aí sim o Uruguai virou. E só com essa virada, né, bem no sufoco, né, com gols na reta final do jogo, que foi possível o Uruguai chegar ao Maracanã em condições de surpreender o Brasil. Mas ainda assim, o Brasil ainda era muito favorito, mesmo sabendo. O Brasil jogava pelo empate na final, mas mesmo sabendo que uma derrota para o Uruguai custaria o título, né? Mesmo assim, o Brasil estava muito confiante e a gente vai dar alguns números para explicar porquê, mas fica essa observação do Oscar Míguez, que sem ele fazer esses 2 gols na reta final do jogo contra a Suécia, não seria possível ter maracanazo do jeito que foi. O Brasil teria que perder 2 vezes para perder aquela Copa, porque teria também que perder um jogo extra contra a Suécia ou contra o Uruguai, dependendo se o jogo terminasse empatado ou com vitória da Suécia. Tudo hipotético. Bônus: o favoritismo do Brasil. Tudo bem, a seleção brasileira ia decidir a Copa do Mundo em casa, no Maracanã, com 170 mil pessoas, com a vantagem do empate. Mas do outro lado estava o Uruguai, uma seleção que tinha mais tradição que a seleção brasileira naquela altura. Bem mais tradição, aliás. O Uruguai já tinha
vencido uma Copa do Mundo em 1930, o Brasil não tinha vencido nenhuma Copa do Mundo, o Uruguai tinha 8 títulos de campeonatos sul-americanos, que eram a Copa América da época. O Brasil tinha só 3, sendo que desses 3 títulos do Brasil, os 3 foram conquistados jogando no Brasil. O Uruguai não. O Uruguai ganhou título na Argentina, no Chile, ganhou título fora de casa. Por que então no Brasil tinha essa sensação de já ganhou logo contra o Uruguai? E tem mais, a seleção uruguaia já tinha vencido 2 vezes a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, do futebol nos Jogos Olímpicos, que era importante na época, era disputado com seleções principais, enquanto o Brasil não tinha sequer participado do futebol nos Jogos Olímpicos. Então por que os brasileiros estavam tão confiantes contra os uruguaios? Bom, são 2 razões principais. A boa fase da seleção brasileira e a péssima fase da seleção uruguaia antes da Copa. A seleção brasileira tinha ganhado com muita autoridade, um ano antes da Copa do Mundo, o Campeonato Sul-Americano de 49, disputado no Brasil. O Brasil foi campeão com o pé nas costas, dando goleada em todo mundo. Tudo bem que a Argentina não participou daquele torneio, mas serviu muito para dar confiança para a seleção. Nesse torneio, por exemplo, o Brasil goleou o Uruguai por 5-1, um ano antes, né, da Copa do Mundo, e o Uruguai foi muito mal nesse torneio. O Uruguai foi só o 6º colocado. Então tinha isso, né? O Brasil tinha a base do time formada por jogadores do Vasco da Gama, que tinha sido campeão do Campeonato Sul-Americano de Clubes em 48, que foi uma espécie de Libertadores da época, derrotando o forte time do River Plate, né? Esse time do Expresso da Vitória Vascaíno. Então o Brasil tinha uma geração muito boa e estava muito confiante. E para somar, o Uruguai estava muito mal. O Uruguai, nas 10 últimas partidas antes da Copa do Mundo de 50, ganhou só 2, empatou uma e perdeu 7. Chegou a perder para seleções fracas, como Chile, Paraguai, e perdeu vários jogos para o Brasil nesse período, inclusive. Mas também ganhou um. O Brasil e o Uruguai disputaram 3 amistosos. Poucos meses antes da Copa do Mundo, né, lá por volta de maio de 1950, e o Brasil ganhou 2, mas ganhou apertado por 3-2 e 1-0 pela Copa Rio Branco. E o Uruguai chegou a ganhar um jogo em São Paulo por 4-3 do Brasil. Mas os brasileiros acharam, isso aí é, né, um acidente de percurso. Ninguém achou que aquilo era um sinal de que o Uruguai, que vinha tão mal, pudesse surpreender na Copa do Mundo numa final contra o Brasil no Maracanã lotado. E aí, quando a Copa do Mundo começou, pelo grande número de desistências, cada grupo tinha um número de times. O grupo do Brasil tinha 4 seleções. Além do Brasil, tinha México, Suíça e Iugoslávia. Mas aí tinha grupo também com 3 seleções. E o grupo do Uruguai tinha só 2 seleções. Originalmente era para ter Uruguai, França e Bolívia, mas a França desistiu da Copa pouquinho antes do torneio começar, às vésperas da Copa, e com isso o Uruguai só precisou ganhar da Bolívia para ir para o quadrangular final da Copa. E ganhou muito bem, ganhou por 8-0, foi a maior goleada daquela edição, mas ninguém deu muita bola, né? A Bolívia era um time bem fraco, então falaram, o Uruguai não merece estar no quadrangular final, né? Nesse quadrangular final, o Uruguai era considerado a 4ª força, porque a Suécia tinha um grande time naquela época, tinha vencido os Jogos Olímpicos de 48, a gente fala muito no famigerado vídeo aí que eu cito tanto da década de 40, a gente fala da força da Suécia naquela Copa, e a Espanha também tinha vencido o grupo que tinha a Inglaterra, que era uma das grandes favoritas da Copa, apesar de ter perdido para os Estados Unidos. Enfim, a Espanha tinha feito uma grande primeira fase, então chegou que o Uruguai era o patinho feio do grupo. E aí, o Uruguai, né, no primeiro jogo empatou com a Espanha, já foi surpreendente, mas aí o Brasil fez 7-1 na Suécia. Aí no segundo jogo o Uruguai ganhou lá os trancos e barrancos da Suécia, mas o Brasil ganhou de 6-1 da Espanha. Então o Brasil vinha de 2 goleadas massacrantes e o Uruguai lá os trancos e barrancos. O saldo de gol do Brasil era mais 11 quando chegou na última partida, do Uruguai era só mais 1. Então parecia que tinha uma disparidade entre os times, mas o Uruguai provou que não tem como ganhar de véspera aí e que tinha seu valor. A seleção era sim uma seleção muito boa, só os brasileiros que não percebiam isso. E é isso, a gente fica por aqui. O texto original lá do site tinha 4 histórias. Eu ainda dei uma roubada aqui, coloquei um bônus para falar um pouquinho mais, mas ainda assim faltou contar muita história da Copa do Mundo de 50 que ainda é muito inexplorada, né? Fora o Maracanã, a gente talvez a zebra lá da Inglaterra com os Estados Unidos, mas fora isso a gente sabe muito pouco sobre aquela Copa. E pô, gente, quem souber mais história, comenta, interajam com a gente, fala o que vocês acharam do vídeo e contem mais histórias da Copa do Mundo de 50 e também fala qual o tema de próximo vídeo que você quer. Continua acompanhando a gente.
curte a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e vamos interagindo aí. Um forte abraço, até a próxima.